Você tem dificuldade de tomar decisões? Muitas das vezes se sente insegura ou até mesmo indecisa. Isso pode revelar uma autoestima baixa. Quer entender mais sobre isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns sinais da autoestima baixa que atrapalham a sua tomada de decisão. Então, entender como você lida com as suas decisões, se você é alguém que tem muita insegurança, muita indecisão, você vai precisar entender do que se trata isso e se tem a ver com a autoestima baixa. Quando a gente entende como está a nossa autoestima no momento, isso nos ajuda a perceber com o que nós estamos lidando e como está a nossa relação com a gente mesmo. Então eu quero te lembrar de já deixar aqui o seu like e me assistir até o final. Bom, quem nunca se sentiu inseguro em uma decisão? Ter medo de algo dar errado, não saber qual a escolha vai ser a melhor em determinada área, da nossa vida, isso é completamente normal. Todo mundo conhece esse sentimento de insegurança. A questão, problema, é quando a insegurança ela predomina. Você se sente incapaz de confiar nas suas escolhas, de confiar na sua decisão, de assumir riscos também. Então aí que se torna uma questão problema. Porque durante a nossa vida a gente vai passar por inseguranças, mas isso não precisa ser algo constante. Então é importante, que a gente saiba lidar com esse sentimento, que a gente saiba olhar para dentro da gente e encontrar as respostas. Que respostas são essas? São garantias? Não, mas são respostas de decisões e escolhas que são coerentes com aquilo que a gente deseja. Então, é importante que a gente saiba fazer isso para se sentir mais seguro e mais autoconfiante daquilo que a gente tem feito na nossa vida. Algumas pessoas vivenciam um cenário de insegurança tão predominante, que acabam se sentindo paralisadas na própria vida. Elas não tomam decisões em alguma área profissional, na área de relacionamento, ela se sente realmente bloqueada, paralisada por causa dessa insegurança. E por causa disso, ela pode acabar sabotando, ou até mesmo guardando na gaveta coisas tão importantes do seu projeto de vida. Então, quantas decisões você deixou de tomar por causa de uma insegurança que te atrapalhou? Quantos sonhos, projetos, desafios você achou que você não era capaz e por isso escondeu aquilo na gaveta e desistiu? É importante que você reflita sobre isso para perceber se a sua insegurança ela já está em um nível de atrapalhar, de paralisar a sua vida e impedir que você realize os seus projetos. Enquanto isso, vai colocando aqui nos comentários alguma experiência ou algo que você queira compartilhar com a gente sobre esse assunto. Então, vamos direto ao ponto e entender quais são esses sinais relacionados à autoestima baixa que vão te atrapalhar na hora de você tomar uma decisão. Mas antes, é importante a gente perceber que decisões importantes requer mais atenção, mais energia e elas acabam se conectando com mais da nossa emoção. Então, ela exige mais esforço emocional da nossa parte. Então, é completamente compreensível, normal, se sentir angustiado, com medo, inseguro, diante de uma situação de grande importância. Quando a insegurança está generalizada na vida de uma pessoa, ela vai sentir esse medo todo até em situações simples. Então, se ela vai decidir uma coisa simples, ela pode ter muita dificuldade de sentir. E perceber que aquela insegurança, de certa forma, ela pode se mostrar até desproporcional, porque aquela escolha, aquela situação não tem essa proporção toda que a insegurança dela faz ela sentir. Então é importante que você saiba se conhecer nesse processo e perceber como que você lida com a insegurança, se está proporcional ou desproporcional, porque em situações de maior importância, com certeza é compreensível que exija mais esforço emocional da nossa parte. Bom, o primeiro sinal que tem a ver com a autoestima baixa, que vai atrapalhar a sua tomada de decisão, é a indecisão por ausência de autoconfiança.
autoconhecimento. Como que isso acontece? É aquela pessoa que não se conhece e por causa disso ela se coloca muito indecisa. Então, nesse caso aqui, é uma dúvida, ela pode ter dificuldade de decidir coisas particulares e ela sempre precisa de alguém para validar ou confirmar o que ela vai fazer, ou até mesmo dizer o que ela tem que fazer. Eu não sei se você se considera assim ou se você conhece alguém assim, que está sempre solicitando alguém para quase mandar o que ela tem que fazer. Então, assumir esse lugar de gestor da própria vida, de decidir, de assumir riscos, de entender que quando eu escolho uma coisa, automaticamente eu anulo outras, ainda que essa anulação necessariamente não seja eterna para sempre, porque algumas escolhas da nossa vida nos permite recuar, voltar atrás, outras não. Mas de qualquer forma, a todo momento a gente está administrando escolhas, riscos, e uma pessoa indecisa, ela pode ficar realmente paralisada de não saber o que fazer. E se você não se conhece, você vai ficar ainda mais no escuro. Você está delegando para alguém decidir por você, sendo que aquela pessoa ela vai decidir baseado no que ela acredita, no que ela pensa, é baseado no autoconhecimento dela. Por isso que não dá para a gente pensar em pessoas escolhendo por outras pessoas quando o assunto é projeto de vida. Então você precisa conhecer a si mesmo para saber o que você deseja para sua vida, o que você espera, quais são os caminhos que você deseja trilhar na sua vida pessoal, na sua vida relacional, profissional, até mesmo espiritual. É necessário que você reflita sobre isso para sair desse lugar de indecisão. E o segundo sinal da autoestima baixa que reflete, na sua tomada de decisão é o sentimento de incapacidade. É um sentimento muito negativo e desagradável para quem sente. Essa pessoa ela realmente acredita que ela é incapaz de decidir, ou até mesmo ela se sente incapaz de tomar uma boa decisão. Esse sentimento de incapacidade faz com que ela acredite que aquilo que ela escolher não vai ser o melhor, porque ela é incapaz de enxergar a situação de maneira clara, ela acha que vai errar. E se tiver situações passadas, até mesmo que marcou negativamente, algo que ficou como trauma até mesmo, ela pode ainda ter essa experiência para validar esse sentimento de incapacidade. E ela ficar presa nesse acontecimento do passado, pensando assim, eu errei no passado, tá vendo? Então eu vou errar de novo. Eu não consigo fazer diferente, eu não tenho capacidade. E ela começa a se achar essa fábrica de erros. Então ela perde a confiança em si mesma, porque ela se sente incapaz de tomar uma decisão, incapaz de tomar uma boa decisão. E isso revela traços de autoestima baixa, quando ela associa essa incapacidade em quem ela é. E o terceiro sinal é o pessimismo. É verdade que o pessimismo pode estar relacionado a uma autoestima baixa, principalmente se esse pessimismo é sempre algo que está associado a você. Então, por exemplo, algumas pessoas têm aquele pessimismo externo, de ficar sempre pensando tragédias, mas não necessariamente se conectam à sua vida aquelas tragédias. Então, é aquela pessoa que está sempre anunciando que uma coisa ruim por aí vai acontecer. Mas nesse caso aqui, não é nesse sentido que eu quero trazer para vocês. A ideia do pessimismo aqui tem a ver com a sua autoestima baixa, de achar que as coisas não vão dar certo para você, simplesmente porque é você. Inclusive, pode ser até uma afirmação sem argumentos. Você não consegue fundamentar por que para você vai ser tudo ruim. Você não consegue dar provas de que para você vai ser tudo ruim, mas a sua mente ela pode acreditar piamente nisso. Então, é aquela pessoa que desiste muitas das vezes dos seus projetos porque ela já sabe, ela já pressupõe que aquilo vai dar errado, simplesmente porque é ela. Ela pode até acreditar que aquela ideia, se uma outra pessoa executar, vai dar certo, mas com ela não vai. Então, esse pessimismo pode te atrapalhar a tomar uma decisão importante, a começar algo novo na sua vida, transformar uma realidade que hoje você vive. Tudo que a gente faz hoje tem a ver com a nossa escolha, até mesmo
o ato da gente não escolher. Isso, de certa forma, já é uma escolha, já é uma espécie de posicionamento e só você vai poder analisar se você está satisfeito com o seu posicionamento atual, na sua própria vida, nos seus relacionamentos e também na forma como você se relaciona com você mesmo. Às vezes, a gente acaba esperando uma garantia de que aquilo que a gente vai escolher vai dar certo. E essa garantia a vida não nos oferece. Ou algumas pessoas, elas precisam que outras escolham por elas porque elas não conseguem suportar a responsabilidade caso aquilo não dê certo. Porque existe uma frustração enorme, um sentimento de culpa para administrar e só a possibilidade disso acontecer faz com que essa pessoa se trave. Então, quando ela consegue delegar aquela responsabilidade para alguém, ela prefere. Porque aí o outro fica com o mérito de ter dado certo, mas também se der errado, esse outro se responsabiliza, enquanto ela fica ausente. Então isso é um problema grande quando se trata da sua vida, porque a vida é sua e tem decisões que só cabe a você tomar. Então é importante que você reflita hoje como que está a sua autoestima, a sua relação com você. Será que a sua autoestima baixa está te atrapalhando a tomar decisões importantes? Será que existe aí esse pessimismo, sentimento de incapacidade e a indecisão por ausência de autoconhecimento? Se você se identificou e percebeu que isso acontece, o primeiro passo para mudar essa realidade é você parar tudo e começar a se observar mais e se conhecer. Você precisa ter acesso às suas qualidades, às suas habilidades, para conseguir ter resposta para essas coisas. E aprender a se fortalecer para assumir riscos e entender que a vida ela não nos oferece garantia. Então é importante que a gente assuma os riscos e lide com isso, porque dentro de cada um de nós existem os recursos necessários para administrar as experiências que a vida coloca diante de nós. E é importante você acreditar nisso para fazer uso disso na sua vida. Bom, esse foi mais um vídeo, eu espero que tenha feito sentido para você. Compartilha aqui comigo nos comentários se ficou alguma reflexão para você. Compartilha também esse vídeo com alguém, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo.